editorial. Segunda-feira, dia 14, foi comemorado o Dia Nacional da Alfabetização. Aliás, foi discretamente comemorado o Dia Nacional da Alfabetização. Falou-se pouco, muito pouco sobre isso. O analfabeto é o cego que vê. É triste sabermos que uma pessoa não sabe ler. E se não sabe ler, também não sabe escrever. Assina com o dedo, com a digital. Feio isso. Tempos atrás, ganhei um exemplar da cartilha Caminho Suave, com a qual tive uma relação intrínseca, pois com ela me alfabetizei numa escolinha que todo mundo dizia que era irregular. A história dessa cartilha é lindíssima, pois foi com ela que uma professora imprimiu do próprio bolso os primeiros exemplares e alfabetizou quase 70 milhões de brasileiros, e entre eles eu. Falando em analfabetismo, lembro de um caso da tia Laura. Ela tinha uma cartilha Caminho Suave, mas como naqueles tempos mulher não precisava estudar, aliás, esse era um costume dos pais da época em que as filhas eram preparadas para trabalhar na roça e para serem esposas. E minha tia era uma mulher muito esperta, mas mal assinava o nome. Aliás, ela desenhava o nome. E quando nós falávamos que ela não sabia ler, ela corria, pegava a cartilha Caminho Suave, abria na página que ela mais gostava e mostrava que sabia ler pelo menos aquela lição. Na verdade, não sabia. Havia decorado o que estava escrito, mas se punha de pé, com as mãos para trás, cartilha aberta na lição que ela mais gostava e punha-se a ler. Entre aspas, tipo, o boi baba. Dali pra frente, quem não sabia do segredo que ela era analfabeta, acabava se convencendo do que ela dizia, porque a lição estava toda decorada. Lembro-me que na casa do meu tio Rico, certa vez ela passou a mão num jornal que ele lia diariamente, o jornal, e ouvia a Voz do Brasil. Era, pois, um homem alfabetizado e politizado. Voltando à casa do meu tio Rico, certa vez lá estávamos hospedados e o jornal dele sumiu de cima da mesa. E ele era meio espalhafatoso, um espanhol espalhafatoso, e queria tudo na hora. E vai daqui, vai de lá. Ele queria que dessem conta do jornal do dia. E foi aquela gritaria, até que alguém se lembrou que minha tia Laura havia passado a mão no jornal e ido direto pra casinha. Para quem não sabe o que é casinha, eram aquelas privadas de buraco. E ele, como era indiscreto e espalhafatoso, falava alto, espanhol, imaginem. Sujeito grosso e sem papas na língua, soltou essa: como a Laura leva o meu jornal para usar na privada? Minha tia Leonor, sempre contemporizando as coisas,
ainda o corrigiu. Ora, Santiago, ela foi aos pés. E ele retrucou: isso é o que é o pior. Foi e levou o meu jornal pra limpar a bunda. E minha tia, toda pacienciosa, diz: deixa de ser mal educado, ela pode ter ido ler alguma coisa. E ele retrucou de novo, dizendo: como, Leonor? Esqueceu que ela é analfabeta? Bom dia.